A noite estava impregnada de risos e sombras. A velha casa vitoriana rangia ao redor deles, um som familiar para o grupo de amigos. Eles já tinham se reunido ali inúmeras vezes antes. Sarah, sempre otimista, tinha pendurado luzes de fada, mas seu brilho suave pouco fazia para dissipar as sombras que se agarravam a cada canto da sala. Risos ecoavam, momentaneamente afastando o silêncio que pairava pesado no ar. Eles eram jovens, despreocupados, prontos para uma noite de histórias compartilhadas e diversão inocente. Mal sabiam eles que a noite guardava algo muito mais sinistro. Mark, sempre a alma da festa, sacou uma caixa de papelão desgastada, adornada com símbolos estranhos, desbotados pelo tempo. Ele sorriu, seus olhos brilhando com malícia. Esta noite, ele anunciou, sua voz retumbante: "Vamos jogar um jogo." Intrigados, os outros se inclinaram, a curiosidade aguçada. O ar crepitava com a antecipação. Os amigos trocaram olhares excitados. Era uma noite como qualquer outra, ou assim pensavam. Mas à medida que as sombras se alongavam e os risos diminuíam, uma sensação de inquietação começou a se infiltrar, tão tangível quanto as partículas de poeira dançando no pálido luar. Eles estavam prestes a despertar algo antigo e sombrio, algo que sussurrava medos esquecidos e promessas de terror. Mark explicou as regras, sua voz assumindo um tom conspiratório. Cada um de vocês vai escrever uma pergunta em um pedaço de papel. Ele levantou uma pilha de cartões amarelados. Depois, vamos nos revezar tirando uma pergunta e respondendo com a verdade. Não importa qual seja a pergunta. Houve murmúrios de concordância, tingidos com um toque de excitação nervosa. Os amigos trocaram olhares, uma mistura de antecipação e apreensão em seus olhos. Emily, a mais quieta, mordia o lábio, seu olhar se voltando para os cantos escuros da sala. John, sempre cético, recostou-se, um sorriso brincando em seus lábios. Apenas Sarah, seus olhos brilhando de excitação, parecia completamente à vontade. Os amigos se aproximaram, suas sombras se fundindo em uma única mancha disforme. O ar ficou denso com uma tensão não dita. Cada pergunta, cuidadosamente escrita e dobrada, representava uma potencial rachadura na fachada de amizade. Uma chance para verdades ocultas e segredos há muito enterrados virem à tona. O jogo era simples, mas as apostas eram altas. À medida que passavam a caixa de perguntas, uma sensação palpável de medo se instalou na sala. O peso do desconhecido pressionava sobre eles, sufocando seus risos e substituindo-os por um silêncio que vibrava com um medo não dito. As primeiras perguntas foram recebidas com risos e brincadeiras leves. Eram inofensivas, projetadas para embaraçar em vez de aterrorizar. Qual foi a sua maior gafe na infância? Qual foi a pior mentira que você já contou? Mas à medida que o jogo prosseguia, as perguntas assumiram um tom mais sombrio, mais perturbador. Uma sombra pareceu cair sobre a sala, ofuscada pelas luzes de fada. O riso diminuiu, substituído por um silêncio tenso, pontuado pelo crepitar da lenha na lareira. As perguntas mergulhavam mais fundo, desenterrando memórias há muito esquecidas e revelando ansiedades ocultas. Qual é o seu maior medo? Qual é o segredo que você jamais contaria a alguém? Cada resposta, sussurrada como uma confissão, desgastava a fachada de normalidade. O ar ficou pesado com verdades não ditas e o peso de sua história compartilhada. Uma sensação de inquietação se instalou sobre eles, tão tangível quanto as partículas de poeira dançando no pálido luar. O jogo tomou um rumo sinistro quando Emily tirou uma pergunta que a fez prender a respiração. Emily, qual é o seu maior arrependimento? Ela leu em voz alta, sua voz tremendo. Seus olhos percorreram o círculo nervosamente, como se procurassem uma rota de fuga. A pergunta pairou no ar, pesada de implicações não ditas. Uma mudança palpável ocorreu na sala. O ar ficou denso.
a atmosfera divertida evaporando como orvalho sob um sol escaldante. Os amigos trocaram olhares inquietos, seus rostos iluminados pela luz bruxuleante das velas. As sombras pareciam se aprofundar, estendendo-se como garras, ameaçando engolfá-los por completo. A resposta de Emily, sussurrada através de lábios trêmulos, quebrou a frágil ilusão de segurança que eles haviam construído ao redor de si. Ela revelou um segredo enterrado no fundo de seu coração, uma escolha que ela tinha feito que assombrava seus sonhos. Enquanto ela falava, a temperatura na sala pareceu cair, causando um arrepio na espinha de todos. O jogo não era mais um jogo. Era uma descida aos seus medos mais profundos, uma viagem a segredos cuidadosamente guardados. A própria sala parecia se fechar sobre eles, as paredes pulsando com uma energia invisível. As fronteiras entre o mundano e o sobrenatural se confundiam, deixando-os presos em uma terra de ninguém de terror crescente. Cada pergunta e resposta corroíam sua compostura, revelando seus medos e segredos mais obscuros. A sala parecia encolher, o ar ficando cada vez mais pesado. John, quem você sacrificaria para se salvar? John, geralmente calmo e racional, começou a suar, seus olhos percorrendo a sala nervosamente. Sarah, qual foi a pior coisa que você já fez? O comportamento alegre de Sarah se esvaiu, substituído por uma expressão de horror crescente. As perguntas se tornavam cada vez mais pessoais, mirando suas vulnerabilidades com uma precisão assustadora. As respostas, arrancadas de seus lábios como confissões extraídas sob coação, pintavam um retrato perturbador de seus eus ocultos. O jogo havia ganhado vida própria, distorcendo suas palavras, seus medos, contra eles. A sala parecia uma panela de pressão, a tensão aumentando a cada instante. O pânico brilhava em seus olhos, enquanto eles percebiam a verdadeira natureza do jogo que estavam jogando. Eles não estavam mais no controle. O jogo os controlava. Eles haviam tropeçado em um pesadelo disfarçado de passatempo inofensivo. A linha entre a realidade e o sobrenatural se confundia, deixando-os à beira da loucura. O jogo não era mais sobre diversão ou risos. Era sobre sobrevivência. A caixa de papelão agora estava gelada ao toque. Só restava uma pergunta. Mark, com o rosto pálido e tenso, tirou o último cartão. Seu sangue gelou ao ler a pergunta, escrita em uma caligrafia que ele não reconheceu. Mark, quem de vocês será o primeiro a morrer? Um silêncio pesado se abateu sobre a sala, quebrado apenas pelo som de suas respirações irregulares. O ar estalou com uma energia invisível, causando arrepios. As sombras pareciam se contorcer, assumindo formas ameaçadoras que dançavam na beira de sua visão. A temperatura despencou, como se uma janela para o Ártico tivesse sido aberta. O medo, cru e primitivo, os dominou, espremendo o ar de seus pulmões. Seus olhos percorriam a sala, procurando por uma fuga, uma saída do pesadelo que os havia envolvido. Mas não havia escapatória. A sala havia se tornado sua prisão, o jogo seu torturador. De repente, um grito arrepiante quebrou o silêncio. Sarah, com os olhos arregalados de terror, apontou um dedo trêmulo para o canto da sala. Sarah, ali! Eu estou vendo! Eu estou vendo! Os detalhes daquela noite ficaram para sempre gravados em suas memórias. Uma tapeçaria horrível tecida de terror e desespero. O jogo havia terminado tão abruptamente quanto começou, deixando para trás um rastro de nervos à flor da pele e perguntas sem resposta. Eles nunca falaram sobre o que viram ou vivenciaram naquela noite, mas a lembrança persistiu. Um lembrete arrepiante da escuridão que se escondia sob a superfície de suas vidas comuns. Os amigos se afastaram, assombrados pelo trauma compartilhado daquela noite. Seus risos se foram, substituídos por um silêncio vazio. Eles eram estranhos em suas próprias vidas,
marcados para sempre pelo jogo que havia prometido a verdade, mas que só trouxe terror. A casa vitoriana permaneceu vazia, suas janelas como olhos vazios que observavam o mundo. As sombras permaneceram, agarradas aos cantos, sussurrando os horrores que haviam se desenrolado dentro de suas paredes. O jogo havia reivindicado sua vitória, deixando para trás um legado de medo e desespero. E no coração daqueles que ousaram jogar, uma única pergunta ecoava: era apenas um jogo ou algo muito mais sinistro?